Olá, eu sou o professor André Gustavo Schaefer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, eu estou fazendo esse vídeo como uma complementação do curso de extensão sobre inteligência artificial na educação básica, e ele é apenas um vídeo mais pontual, assim, com um exemplo didático do que eu estou propondo que vocês, cursistas, façam nesse curso ao final, que seria uma proposta didática, né? Vocês já têm bem esse enunciado, já gravei um outro vídeo que eu não disponibilizei aqui no canal, mas mandei para vocês falando somente sobre essa proposta, esse plano de aula, essa atividade que eu quero que vocês pensem, né, que poderia ser aplicada na educação básica e tivesse relação com a inteligência artificial. Mas esse vídeo ele é um pouquinho mais pontual porque ele acabou sendo feito, eu tive essa ideia um pouquinho depois que eu mandei aquele primeiro vídeo para vocês, e por isso que eu resolvi fazer então um vídeo especial para ele. Ele vai estar constando ali na playlist do curso ao final. Eu recebi essa imagem, né, por uma rede social, e o objetivo dessa imagem aqui, ó, desafio visual, né, como ele aparece aqui, é encontrar as figuras indicadas acima. Então, quais seriam essas figuras, né? O óculos, a pizza, eu acho que está dando para ver, né? Vou tentar aumentar um pouquinho. O óculos, uma pizza, uma folha, né? Uma pazinha e um aviãozinho de papel. E daí, eu até não quis fazer assim na primeira vez que eu vi, mas quando eu olhei a imagem, né, e vi que o formato da folha, né, como a gente pode ver aqui, ó, ele é bastante, não sei se, né, chama a atenção de vocês, mas o cabelo do menino aqui, essa folha está aqui, né, como vocês podem ver, ó. Então a gente pode ver que existe uma questão de formato e de cor. Quando eu vi que essa folha ela estava localizada no desenho tal qual, né, ela é apresentada aqui em cima, me chamou a atenção por uma coisa. Peraí, eu acho que dá para criar alguma coisa a partir disso, né? O desafio proposto por quem recebe, né, essa imagem é esse aqui, né? O desafio visual é encontrar as figuras indicadas acima. Não mostrem nas, só digam achei, né? Certo? Então eu verifiquei que, peraí, mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa relativa justamente ao que eu estou pedindo para vocês fazerem, tá? É claro que vocês não podem entregar isso, né? Obviamente, né? Porque eu já tô, eu já fiz, né? Estou fazendo uma proposta didática com relação a essa imagem, ou enfim, idêntica, obviamente não poderia ser. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês podem fazer coisas bastante similares, inclusive melhoradas, né? Inclusive uh, com outras imagens ou até mesmo com símbolos ou coisas mais simples e que sejam até mais fáceis de entender do que isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então o que eu observei nessa imagem aqui, ó? Eu fiz até um relato aqui, né? Deu 4 páginas no total. Eu vou falar sobre isso agora, porque é bastante interessante esse exemplo, né? E aí, para não me perder, eu acabei escrevendo tudo isso, ó. Então, se a gente for ver, ó, se a gente pudesse usar o óculos como exemplo, né? São 5 os objetos, vou voltar aqui para cima para ver, ó. O óculos, a pizza, a folha, a pazinha e o aviãozinho de papel, certo? Se a gente fosse usar o óculos como exemplo, né? Eu poderia perguntar assim, ó, quais seriam os critérios que a gente pode utilizar para encontrá-lo mais rapidamente? Bom, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte, ó, se a gente fosse ver, pena que eu não consigo colocar a imagem inteira aqui na tela, mas se eu diminuir a imagem, ela vai perder a qualidade, isso que não é, mas que pode ser assim mesmo, ó. Se a gente fosse ver, sem critério absolutamente algum para encontrar esses objetos, vocês devem concordar comigo que nós poderíamos olhar esse pedacinho aqui, eu tô agora aqui, ó, com o mouse, né, no cantinho da imagem. Eu poderia olhar esse pedacinho aqui da imagem, né, verificar se o óculos ou a pizza
ou a folha, ou a pazinha, ou o avião estão aqui, eu poderia vir um pouquinho mais para a direita, depois um pouquinho mais para a direita e assim por diante. Eu teria que me chamar, eu teria que prestar atenção na questão da escala, porque não necessariamente esse óculos ele está no mesmo tamanho, né? Ele poderia estar colocado na imagem de um tamanho menor ou de um tamanho maior e assim por diante. Então, se a gente fosse fazer essa lógica, já é um processo, né, que a gente está seguindo para tentar localizar as imagens. Tanto é que na segunda, na terceira observação aqui, a gente já iria encontrar, como vocês podem ver aqui, já tem um aviãozinho, ó, né? Aqui onde eu estou mexendo, ó, já tem um aviãozinho. Não está na mesma posição, né, mas está localizado aqui. Então ele funciona. Essa aqui é ponto final. De alguma forma, melhor ou pior, ou simplesmente olhando de forma aleatória, as pessoas conseguiriam encontrar. Ok? O que eu pergunto aqui é o seguinte, ó. Usando o óculos como exemplo, eu pergunto quais seriam os critérios que podemos utilizar para encontrá-lo mais rapidamente. Né? Então, se a gente for ver, um dos grandes objetivos que a gente teria aqui não é só encontrar as figuras, e sim encontrá-las, mas num tempo razoável, né? E não um dia depois, sei lá, ou várias horas depois, certo? Então, nesse entendimento, seu tamanho, sua forma, suas cores, suas características, enfim, né? Elas poderiam ser levadas em conta para atender a esse objetivo de encontrá-lo mais rapidamente, certo? Esses seriam então os critérios que a gente poderia estabelecer, certo? Então, o que a gente pode fazer? Ó? Vamos analisar a imagem normal, que é a imagem que tal qual ela está ali em cima, né? E como ela é apresentada depois de aumentar seu contraste para 100%. Veja bem que esse aqui é apenas uma forma de alteração da imagem, não queria estender muito o vídeo, enfim, né? Fazendo diversas combinações de alteração, né? Então, sei lá, poderia estar alterando as características do gama, do contraste, do brilho, da intensidade de azul, de verde, de vermelho, uma série de outros, saturação, né? Outros parâmetros da imagem, mas estou fazendo apenas um, assim, para tentar ser o mais didático possível. Se a gente for ver, ó, vamos dar uma olhadinha na imagem agora. Ó. Eu vou clicar nessa imagem, eu quero colocar ela um pouquinho menor para que apareça. Aqui já estaria bom. Sei que ela vai distorcer um pouquinho. Eu vou clicar aqui no contraste, aqui no cantinho, ó, eu vou aumentar no LibreOffice para 100%. Poderia ser menos, enfim, né? Só aumentei o contraste em 100%. Se a gente for ver, olha o que acontece agora. Primeira coisa, antes, vou voltar para zero, antes nós tínhamos o seguinte, ó. Se a gente fosse buscar o óculos pela cor, não sei se vocês concordam comigo, mas esse óculos, vou colocar o zoom aqui, ó. Esse óculos ele aparenta ser, eu diria que esses três objetos aqui ó, são amarelados, né? Tem tons de amarelo, certo? Então, se o meu critério fosse apenas procurar esse óculos por ele ser amarelo, eu teria que olhar nas áreas amarelas. Então, se vocês forem ver, né, tem esse amarelo mais escuro aqui, ó. E aí o óculos estaria em algum desses lugares aqui. No entanto, vejam como fica mais fácil de eu encontrar isso daqui se eu aumento o contraste da imagem. Por que fica mais fácil? Porque esse óculos, ele notadamente ele muda a sua lente aqui para uma cor avermelhada, não mais amarela, como era antes. Então os pontos, os pixels dessa imagem, que ao sofrerem o processo de aumento de contraste para 100% se tornaram vermelhos, restringem o meu universo de busca, né? Meu espaço ali, as coisas que eu estou buscando. Então é claro que algumas coisas que talvez não eram nesse tom vermelho passam a fazer parte, mas de modo geral, se eu agora estou olhando para o óculos vermelho, ele ficou um pouquinho mais fácil de eu encontrar, porque afinal de contas tem menos vermelho do que tinha amarelo antes. Não é verdade? Então se a gente for ver, a gente teria que procurar aqui na calça dessa menina, aqui nessa menina, aqui, né? Aqui a gente já podia pular tudo, porque não é mais amarelo. E aí, claro, se eu associar a cor vermelha ao formato circular das lentes, né, da armação das lentes, né, por consequência, aí eu encontro
mais facilmente, pelo menos na minha opinião, tá? Mais facilmente o óculos aqui, na verdade. E aqui a gente pode identificar o resto da armação também, né? As hastezinhas da armação aqui para trás, então a gente encontrou o óculos aqui. Ok? Vamos ficar com isso por enquanto, tá? Eu vou desenvolver agora uma ideia aqui para baixo, ó. A pergunta que eu faço é a seguinte, ó. Como fica mais fácil de encontrar, tô falando só do óculos, né? Antes ou depois dessa alteração de contraste? E por quê? Certo? Então, como eu coloco, né? Na minha opinião, se eu aumentar o contraste da imagem, fica mais fácil de encontrar, porque eu reduzo o meu espaço de busca para os locais em vermelho. Porque afinal de contas, quando eu faço essa alteração nos pixels da imagem, eu acabo tendo menos área para localizar o óculos, né? Porque eu tenho menos área vermelha do que a área amarela, certo? Então eu coloco aqui o seguinte, ó. Ainda observem que isso é apresentado nas redes sociais, né, nos desafios, como um mero desafio visual. Né? Não há, como a gente está fazendo aqui agora, nesse vídeo, o estabelecimento de uma correlação pedagógica entre a brincadeira e algum tópico importante do conhecimento humano. Aqui reside a perda. Porque muitas vezes essas brincadeiras, elas têm, esses desafios, né, elas têm uma carga, vamos dizer assim, de uma utilidade bem maior do que elas são apresentadas, certo? Não sei se vocês concordam nesse sentido, mas é isso que eu identifico. Então, nesse exemplo, claro, daí a gente podia, só para finalizar, né, o desafio, a gente podia localizar, então, observar que seja com a alteração de saturação ou sem a alteração de saturação, a gente poderia, então, uma vez estabelecido esse padrão, o óculos é amarelo, a pizza é amarela com as bolinhas dentro, né, dessa fatia de pizza. Então a gente poderia estabelecer um padrão de busca, né? Repito, mesmo sem ter feito a alteração de saturação, né, nós poderíamos procurar então esses três objetos nas áreas amarelas, certo? Então a gente ia localizar a pizzazinha, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, né? Na calça dessa menina que tem as bolinhas vermelhas aqui, ó. Esse pedacinho aqui corresponde a esse pedacinho de pizza, né? Essa folha, como eu falei no início, também aqui no cabelo amarelinho aqui do menino, né? Tem uma folha aqui, na verdade, um monte de cabelo, então que na verdade corresponde a essa folha. E essa pazinha aqui que é mais seletiva ainda, porque ela está numa área azul. Aqui a gente está vendo que não é, né? O que mais tem de azul? Aqui a roupa dessa menina aqui. Esse azul é muito clarinho para corresponder a esse azul da pazinha. E aqui sim nós teríamos a última área azul possível de se encontrar essa pazinha. E se a gente for ver, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó, mas aqui está ela, ó. Ela está como se fosse quase desenhada, né? Aqui seria uma espécie de uma alça da calça dele, aqui sei lá, algum detalhe, e aqui um bolso, que na verdade tem o formato dessa pazinha, né? Por isso eu disse, é bastante seletivo por causa da cor, né? O amarelo é que era uma cor menos seletiva porque ela estava bastante presente na imagem. Ok? Então a gente estabeleceu critérios de busca em função da forma do objeto e em função da sua cor. Poderiam haver outros. Certo? Ah, tá, faltou o aviãozinho, né? O aviãozinho que te deu para ver no início, ele está aqui, ó. Uma área branca, né? Dessa imagem. Então, neste exemplo, e somente voltando-se à computação, temos a possibilidade de elencar dois pontos relacionados. É claro que eu vou me voltar à computação, primeiro, pelo desafio, pelo propósito desse curso, né? E segundo, que é a minha área de formação. Então, eu sei citar um pouco mais com mais tranquilidade alguns exemplos. O primeiro deles, pontos relacionados. Como eu já falei, identificação de padrões de busca, ou seja, através do estabelecimento das formas, cores e tamanhos. Certo? Eu estou buscando algo que tenha um formato circular, cor amarela e um tamanho de alguns centímetros, algum tipo, né, algum dimensionamento pré-estabelecido, certo? E o segundo é
a gente faz isso meio que tacitamente ou implicitamente, né? Mas um processo algorítmico. Que na maioria das vezes, quase sempre, a gente não coloca num papel. Não transforma isso na forma de uma sequência de passos em um algoritmo. Ou seja, varrer a imagem somente nas áreas amarelas à procura de um objeto circular. Né? Esse é um passo de um possível algoritmo. Né? Ou ainda, varrer, né, percorrer, observar a imagem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Né? O que constitui-se? Esse é o algoritmo de busca após o padrão estabelecido. Ok? Então, esses aqui são 2 pontos mais simples de se entender que eu acabo colocando relacionados a essa atividade. Então, para citar exemplos, os mecanismos inteligentes de indexação de dados, né, em tabelas em bancos de dados, criam processos estatísticos buscando serem o mais seletivos possível, o que otimizaria a performance. Né? Ou seja, isso representaria menor tempo para retornar uma informação de um banco de dados. Então, são criadas várias estatísticas, histogramas, na forma de objetos abstratos, né, na própria memória, enfim, do sistema gerenciador de banco de dados, com o fim de otimizar as buscas, fazer as coisas mais rápido. O mesmo fazemos ao estabelecer padrões de cor, forma e tamanho. Fazemos isso para otimizar o tempo de busca, para encontrar mais rápido os objetos na imagem. Foi aquilo que eu falei antes. De alguma forma, todo mundo acaba encontrando. Né? Só que o nosso objetivo é que essa procura seja concluída num tempo mais aceitável. Ou seja, que ela seja mais ágil. Né? Então, para além disso, um outro ganho de aprendizado desse processo é que a alteração de contraste da imagem é um processo de discretização. Então, assim, se vocês concordaram comigo que alterar o contraste da imagem agilizou, né, facilitou a localização dos objetos, então vocês talvez possam concordar comigo também que ele não foi necessário, porque eu encontraria de alguma maneira. Né? Mas esse processo é crucial, vocês vão entender um pouquinho mais abaixo por quê. Tá? O que é interessante perceber é que ele também perde algumas informações, já que todos os pixels da imagem são discretizados, ou seja, eles são alterados. Né? Pixels parecidos acabam se tornando iguais. Querem ver como é que isso se dá? Vejam bem, vocês, não sei se estão conseguindo ver, mas a calça dessa menina aqui, ela é meio roxa, e dessa menina aqui tem um tom avermelhado, talvez laranja, né? Olha o que acontece quando eu busco de novo aumentar então o meu contraste para 100%. Como a gente viu antes, elas ficam numa tonalidade de vermelho. Se vocês forem ver agora, não sei se está dando para ver muito bem no vídeo, mas elas são idênticas a partir de agora. Esse tom de vermelho aqui é idêntico a esse tom de vermelho aqui, ó. Né? O que aconteceu aqui? Houve uma discretização. Eu perdi informação nesse processo de aumentar o contraste em 100%. Por quê? Porque agora as duas calças são vermelhas. Antes uma era roxa e a outra era laranja. Né? Agora elas são vermelhas. Eu perdi a informação original. O mesmo acontece aqui atrás. Ó. Se vocês forem ver, vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos... Isso aqui na verdade aparenta ser a cena de um museu, né? Um museu de história natural, por exemplo, interativo. Né? As crianças estão encostando aqui em objetos desse museu, estão visitando, observando e tal. Aqui atrás eu tenho uma espécie de uma estrutura, um suporte, enfim, onde se pode subir, né? Provavelmente de metal aqui, né? Que é azul, ó, onde eu estou passando o mouse agora. Olha o que acontece quando eu aumento a saturação para 100%. Simplesmente ele praticamente desaparece. O que restou em cor azul aqui não consegue montar esse objeto novamente, né? Como vocês podem ver, ficou tudo preto aqui atrás. É a isso que eu me refiro quando eu digo que há perda de informação. Vocês podem ver que aqui, ó, quando há uma discretização, há perda de informação. Muitos pixels, né, perderam sua cor original e se perdeu a informação. Como o caso das calças lá, né, os pixels parecidos, né, supondo que a gente possa dizer que um pixel roxo é parecido com um pixel laranja, acabou se tornando igual, acabou se tornando um pixel vermelho.
Mas o ganho que há nisso é em função de que o critério buscado, ou seja, através da cor, forma e tamanho, se torna mais evidente. Então, se vocês concordaram comigo que procurar um óculos vermelho era mais fácil que procurar um óculos amarelo, isso daqui se torna verdadeiro, né? Novos padrões também emergem, por exemplo, pontos na tela com tendência à cor vermelha. Isso é o que eu acabei de falar, tá? As cores das calças das meninas ali. Então, a ferramenta de alteração de características da imagem, né, que permite alterar a sua cor, sua intensidade de vermelho, né, red, green, blue, intensidade de verde e azul, saturação, brilho, contraste, gama, etc., né, passa a ser o instrumento que permite a descoberta. Nesse conceito aqui, eu gosto muito de usar a palavra instrumento porque eu me amparo muito na epistemologia de Gaston Bachelard, um filósofo da ciência, né? E ele fala muito que ele estuda, né? E em sua bibliografia ele aponta como a ciência opera, né? E das suas características é a explicação de que os instrumentos científicos nada mais são do que teorias materializadas. E se a gente for ver, né, teorias científicas materializadas permitem o avanço da ciência e a construção de novas teorias, o levantamento de novas hipóteses e, de certa forma, isso explica, né, em boa medida, como a ciência avança. Então, se a gente for ver, no caso, né, dessa ferramenta computacional de alteração de imagens, ela é um instrumento, né, que nos facilita essa descoberta. Então, essa noção de que muitas vezes, mesmo fazendo uso de ferramentas computacionais, a gente precisa lançar a mão de instrumentos que nos permitam ver as coisas de maneira diferente, ela é importante. Isso constitui-se em um aprendizado importante. Um instrumento de aprendizagem, né, no caso, que permitiu o acesso à solução de um problema, em outras palavras, como eu digo aqui, né? Ainda em outras palavras, né, um operador, se preferíssemos falar assim, né? Ela funciona como um operador, da mesma forma que em uma equação matemática o sinal de adição opera sobre dois operandos, né? Sobre um operando ou sobre os operandos, quando tu está somando um número com outro, né? Esse instrumento, né, de aprendizagem, ele opera sobre a imagem, fazendo uma transformação ou uma operação, né? Então, tais operações e processos em imagens são comuns nas redes neurais e na astronomia. Só para citar dois exemplos, como eu coloco aqui, né? Na astronomia isso é muito usado em função do processamento das imagens no que diz respeito a análises de espectroscopia. Né? Só para citar um exemplo, né? A astronomia simplesmente não seria o que é hoje se não fosse pela espectroscopia, que é a análise das imagens e decomposição das imagens que são capturadas pelos telescópios, certo? Então tem muito processamento de imagens nesse sentido, muita alteração, né, desse tipo de imagens, a busca de falhas no espectro luminoso, né, dos astros. Vejamos o caso então, ó, me limitando ao meu universo que eu conheço um pouquinho melhor, né, do que a astronomia. O caso de uma rede neural que controla um motor que aumenta ou diminui a sua velocidade de acordo com a posição em que um mousepad se encontra na mão da pessoa. No caso, esse vídeo, que ele está disponível também aqui no canal, eu fiz justamente porque eu queria fazer uma coisa mais simples. Eu queria que não houvesse reconhecimento de um gato, de um cachorro, ou de uma pessoa, ou de outra pessoa. Eu queria que um motorzinho ele girasse em diferentes velocidades, né? E aí no caso, por exemplo, assim, ó, se a webcam do computador tirasse uma foto minha, no caso essa pessoa que sou eu, né? Sem eu estar segurando o mousepad, o motorzinho deveria desligar. Se o mousepad estivesse aqui, ó, bem baixinho na imagem, ele deveria ligar na velocidade 1. Se ele estivesse mais ou menos no meio, na velocidade 2, e aqui bem rápido na velocidade 3. Né? Esse vídeo, então, ele foi disponibilizado aqui no canal, para quem quiser ver. Ele não está nessa playlist, tá? Mas ele
ele está disponível para quem quiser acessar. Já vou falar um pouquinho mais disso daí nesse link. Eu sei que pelo vídeo vocês não vão conseguir clicar no link, mas se vocês procurarem no YouTube aqui nesse canal ou mesmo no Google por esse título, controle de motor DC, né, no Arduino, através de webcam por rede neural convolucional, vocês vão encontrar, para quem quiser ver o que foi feito. Explicando brevemente, ó, vejamos o caso de uma rede neural que controla um motor que aumenta ou diminui sua velocidade de acordo com a posição em que um mousepad se encontra na mão da pessoa. Quanto mais alto, mais rápido o motor gira. Se o mousepad não aparece, o motor desliga. Certo? Então aqui estão as imagens que a webcam do computador capturou. Né? Quando ele estava eu treinei a minha rede neural dizendo para ele que essas fotos em que não aparecesse o mousepad aqui, o motor deveria desligar. Né? Nessas fotos aqui em que aparecesse o mousepad baixinho, velocidade 1, como eu falei, velocidade 2 e velocidade 3. Então olha só, quando o programa está em execução, quando a rede neural já está com seu modelo montado e o programa está em execução, ela captura essa imagem pela webcam e faz um processamento na imagem. O próprio algoritmo, né, da rede neural, ele faz um processamento na imagem. Como vocês podem ver aqui, a imagem ficou distorcida. Primeiro, ela teve um tamanho, sofreu um processamento com relação ao seu tamanho, foi modificado o número de pixels, né? E cada pixel também sofreu alterações de cor, certo? Então vejam aqui, ó, a imagem capturada pela webcam em execução reconhece corretamente a velocidade 2. Vocês podem ver aqui que aqui embaixo, ó, nesse caso, ela reconheceu como velocidade 2 com uma precisão de 99,37%. Né? E vejam que esse mousepad está bem perto do meu ombro aqui, ó, né? Em uma determinada altura, sendo que as imagens de treinamento, se vocês forem ver, vejam a velocidade 2, ó, elas foram treinadas com o mousepad bastante afastado até do ombro da pessoa, né? Mesmo assim ele reconhece, tá? Calcula números, enfim, né? E reconhece como sendo a velocidade 2. Certo? Então, reconhece corretamente a velocidade 2, mesmo as imagens de treinamento sendo um pouco diferentes da captura pela webcam. Né? Comparemos a imagem da velocidade 2 acima com a velocidade 2 obtida pela webcam abaixo. Já fizemos isso agora, né? Tá legal? Então, também dá para se constatar que as imagens de treinamento são normais, essas aqui de cima, né? São imagens normais, ou seja, elas não sofreram nenhum processamento de processamento de imagem para serem trabalhadas. Já a imagem obtida pela webcam, sim. Então, ela é obtida de forma, vamos dizer assim, original, mas ela sofre um tipo de processamento. Lembrem no exemplo ali acima, nosso exemplo pedagógico ali, que eu estava falando sobre isso, né? Aumentar a saturação é um processo de alteração da imagem. Para quê? Para que fique mais fácil para a rede neural, para o computador, entender o que ele está visualizando. Ou seja, adequar aquela informação a um determinado padrão. Tá? Então aqui, ó, só para citar alguns exemplos para vocês, né, eu trouxe alguns exemplos de processamento de imagem em uma rede neural num programa em Python. Então aqui eu tenho um comando, né, a gente não vai falar sobre esses comandos agora, tá? Eles não são foco desse curso, tá? Mas esse aqui é um comando que ele muda o formato da imagem, seja ela qual for, obtida por uma câmera de maior ou menor resolução, para uma imagem de 100 pixels por 100 pixels, ou seja, 100 pixels em resolução, né? 100 por 100. Um resize, né? Uma alteração de tamanho para 100 linhas e 100 colunas. Isso para adequar as estruturas computacionais que vão ser usadas na rede neural. Certo? Se ele vai trabalhar com 100 linhas e 100 colunas, ela sofre esse processamento de tamanho. O tamanho já é um dos vamos dizer assim, dos processamentos a qual a imagem é submetida. E aqui embaixo, ó, a conversão, nesse caso em particular, um comando que converte a imagem de entrada para um padrão, né, de RGB, Red, Green, Blue, para Gray, tons de cinza, no caso. Nesse parâmetro, então, faz com que essa imagem seja convertida para cinza. Eu não estou falando necessariamente dessa imagem aqui. Nessa aqui ela até não foi convertida para cinza, senão não teria esse tom amarelado, vermelho, né? Mas, enfim, poderia ser utilizado outro processamento qualquer, né? Para esse, vamos dizer assim, nos diferentes propósitos, né, que existem.
Então esse aqui é apenas um comando que converte para tons de cinza, né? Ou seja, faz um processamento sobre a questão das cores. Aqui tem uma sequência de comandos também que faz o quê? Converte cada um dos pontos dessa imagem, né? Cada um desses pixels para números. Então o processamento não vai se dar analisando de certa forma a cor do pixel. Isso aí na verdade acaba se transformando tudo em números. Nesse caso aqui são pontos da imagem que são transformados para números em ponto flutuante, ou seja, números reais, né? E que no fim das contas acaba sendo convertido para números divididos, enfim, né, por esse número de 255 e se transformando esses pontos em números reais. Então aqui no fim das contas, ó, os comandos acima transformam a imagem capturada em um array de pontos, né, um vetor de pontos, números reais estruturados em vetores. Aqui eu fiz um exemplo do que viria a ser isso, mas não transformando em números, para ficar mais fácil de entender, ó, né, não transformando em números reais, né, quebrados. Não. Na imagem abaixo, a pessoa, no caso aqui sou eu, se a gente consegue ver aqui, ó, estou sentado aqui na frente desse computador, tá? E aqui eu tenho o seguinte, ó, vamos ver o que mais que eu escrevi aqui, ó. Na imagem abaixo, a pessoa tem iluminação à sua esquerda. Então é como se nós estivéssemos olhando pela webcam do computador agora. Ó. Aqui à direita eu tenho a janela, onde eu estou agora, né? Então por isso que eu coloquei esse sol aqui onde entra a luminosidade. Então vocês podem ver que essa parte aqui que recebe mais brilho, ela fica meio azulada nessa imagem processada, convertida, né? E a direita portanto a imagem. Assim os pixels à sua esquerda, à esquerda da pessoa, no caso, né, à direita na imagem, tem uma tonalidade azulada. Poderíamos, para uma tarefa simples, fazer com que a rede neural fosse alimentada com números correspondentes à discretização da imagem abaixo. Então veja bem, uma forma de discretizar, de perder informações dessa imagem aqui, é transformar em números. Por isso eu escrevo assim, comparemos os pontos que foram convertidos para zeros e uns. Talvez, né? Talvez seja necessário fazer o zoom. Então, vejam bem, essa imagem aqui, ó, convertida para zeros e uns, ficaria isso que vocês estão conseguindo ver aqui, ó. É claro que aqui fica muito ruim de ver pelo seguinte, não tem como identificar cada um desses pontos que imagina que vocês estão vendo agora, né? Esse vídeo ainda perde qualidade, porque nesse original eu já não consigo. Então o que eu fiz aqui do lado? Ó? Eu peguei essa mesma imagem, estão vendo que tem um retângulo amarelo, e dei um zoom nela. Agora sim, talvez vocês estejam conseguindo ver. Ó. Se vocês forem ver, isso aqui que aparece aqui no meio, ó, é a minha cabeça aqui, ó. Então você pode ver que os pontos mais escuros acabam, no fim das contas, se tu transformasse cada um desses pixels em um número 0 ou 1, os escuros acabariam se transformando em números 0 e os mais claros em números 1. Essa discretização, agora vocês têm que concordar comigo, né? Caso não concordaram antes, mas ela acaba perdendo muito da imagem. Onde vocês conseguem reconhecer melhor uma pessoa? Nessa matriz de bits, zeros e uns, ou aqui à esquerda? Claro que aqui à esquerda, né? Na imagem original. No entanto, esse processamento aqui, ó, ele já seria suficiente para uma rede neural, por exemplo, resolver aquele problema da detecção das velocidades dos motores, né? Que eu expliquei agora há pouco. Então, esse ponto aqui, ó, esse retângulozinho vermelho, ele está fazendo zoom aqui no meu ombro, no lado meu ombro direito. Tá vendo aqui, ó? E esse é o mesmo zoom que ele está fazendo aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos os pontos mais escuros transformados para 0, estão vendo? E aqui os pontos mais claros transformados para 1 nessa imagem. Ok? Então, vejam bem, aqui eu coloco uma conclusão, né, já finalizando o vídeo, né? Portanto, atentar que não é relevante para o que buscamos em termos pedagógicos nesse curso a profunda compreensão de como funcionam os comandos das redes neurais e das linguagens de programação, certo? Neste exemplo em particular, interessa sim compreender que o estabelecimento de padrões de busca no início, né, isso supõe-se que quem deva fazer isso seja o estudante, seja o aluno. Né? Ou seja, o grande aprendizado consiste no quê? Na necessidade de se estabelecer um padrão de busca e na necessidade de se criar um algoritmo para executar essa busca. E que esse algoritmo criado seja explícito, ou seja, eu vou escrever a forma
que eu pensei de fazer a busca desses objetos. Ok? Então vamos terminar aqui o que eu escrevi. Nesse exemplo em particular, interessa sim compreender que o estabelecimento de padrões de busca e o algoritmo criado e utilizado em seguida são relevantes, importantes e constituem-se no que deve ser aprendido com a atividade. Caso tal atividade disponha, aqui ficou o disponha de uma cor diferente, mas não tem nada a ver. Caso tal atividade disponha de recurso computacional, o aluno deve entender que a ferramenta de edição de imagem, né, essa simples ferramenta de edição de imagem aqui, é, nesse caso, um instrumento passível de ser utilizado visando favorecer a localização dos objetos. De fato, como falei antes, tal instrumento não é obrigatório, mas como vimos nas imagens acima, o processamento da imagem, alterações de suas características originais, dificilmente não seria utilizado para tanto, né, em algoritmos de inteligência artificial. Dificilmente não seria, porque é muito comum haver esse tipo de processamento de imagens. Então veja como um desafio bastante simples, né, que circula nas redes sociais, ele pode ter bastante ligação se a gente tiver um pouquinho de criatividade e souber explicar, né, mostrar que essas coisas estão bastante relacionadas com uma coisa tão importante que é a inteligência artificial e de uma maneira bastante lúdica, bastante fácil de se compreender. Tá legal? Fica o desafio para, de repente, vocês, se optarem por fazer alguma coisa parecida com essa, criarem um tipo de atividade, talvez até mais simples de explicar, mais simples de entender, e que possa ser aplicada em sala de aula. Era isso. Espero que tenha sido claro. Fiquem à vontade para entrar em contato. Muito obrigado.